Quem é você nesse rolê? Já se fez essa pergunta? Olá, eu sou Simone Gantuá e esse é o Intuito Pecúnia, o canal onde eu troco experiências sobre educação e planejamento financeiro. E nesse vídeo eu vou te responder essa pergunta, vou te ajudar a responder essa pergunta, uma pergunta de autoconhecimento, mas para que você consiga entender e saber qual é o seu perfil financeiro. Mas antes disso eu vou te pedir que você se inscreva no canal, atine o sininho para receber notificações e faz logo isso pra gente, para ajudar o canal a crescer, para que a gente não fique invisível dentro aqui do YouTube. Pois bem, feitas essas considerações, vamos começar aqui a bater esse papo. Por que você e por que eu estou propondo para você que você descubra qual é o seu perfil? Eu imagino que você deva estar se perguntando isso e por que você precisa saber disso, e eu vou te responder. Quando você sabe qual é o seu perfil, você entende como que você deve agir, como que você deve agir, o que você precisa fazer para que você encontre o caminho do tão desejado planejamento e organização financeira, que é o objetivo aqui do canal. Mas antes disso, eu preciso fazer uma explicação para vocês. Essas categorias que eu vou falar com vocês a partir de agora, não tem uma previsão científica, foi mais ou menos alguns perfis de pessoas que eu comecei e fui observando e também lendo sobre esse assunto, e eu compendiei aqui onde que as pessoas, na maioria dos casos, se enquadram. E eu tracei aqui 4 perfis financeiros. A gente tem o gastador, a gente tem o moderado, a gente tem o poupador e a gente tem o poupador avançado. Agora vamos esmiuçar isso aqui. O gastador, basicamente, é aquela pessoa que gasta mais do que ganha. É claro que a gente sabe que nesse universo do gastador, a gente vai ter gastadores e a gente vai ter gastadores compulsivos. Mas seja o compulsivo, seja só um gastador, de uma forma um pouco mais módica, eu diria, isso não significa que ele não seja gastador. Então, a gente vai enquadrar todo mundo que gasta mais do que ganha no perfil do gastador. O segundo perfil é o perfil moderado. É aquela pessoa que não gasta mais do que ganha, mas o cara gasta tudo. Ou seja, ele não tem reserva, ele não tem nada. Ele ganha 10 e gasta 10. O poupador já é diferente. Ele é um cara que sabe guardar. Ele sabe que ele precisa gastar menos do que ganha. Mas o máximo que ele tem é aquele investimento conservador, é aquela renda fixa, é aquele título de capitalização. Ele acha que título de capitalização é investimento. Ele coloca seu dinheiro no CDB, que paga 95% do CDI, e por aí vai. Ou seja, ele sabe guardar, mas ele não sabe exatamente o que fazer com aquilo que ele consegue poupar. E no último, a gente vai ter o poupador avançado, né? Aquele cara que sabe guardar, ele já tem sua reserva de emergência e ele sabe exatamente o que fazer ou a quem ele deve delegar a administração da sua carteira de investimento e dos seus bens acumulados. Ou seja, essa pessoa é o ponto onde eu gostaria que vocês, com o tempo, chegassem. E eu, nesse rolê, né, a Simone, nesse rolê, me considero uma poupadora avançada. Mas nem sempre eu fui assim. E eu queria compartilhar um pouquinho da minha experiência para vocês verem que não há mal nenhum em você se reconhecer em algum desses perfis, porque sempre dá tempo de você corrigir o seu percurso. Então, quando eu estava na faculdade, lá em idos de 1996, eu era universitária, eu fui e me dirigi a uma agência do Antigo Real com a minha mãe. Naquela época vigia o Código Civil de 16, então eu tinha menos de 21, minha mãe precisava ir comigo ao banco, eu fui abrir uma conta que chamava na época de conta real universitária. E aquela conta, ela dava pra gente um cartão de crédito, um cartão de débito, a conta e esse cartão de crédito vinha com um limite e a conta tinha também um limite de cheque especial. A concessão de crédito estava se popularizando no Brasil. E nessa época eu tinha um estágio, ganhava um salário de estagiário, né, uma remuneração de estagiário, e eu estudava numa faculdade particular onde a maioria dos meus amigos tinha uma condição financeira melhor do que a minha. E aí eu entrei naquele looping de achar que eu podia viver uma vida financeira igual a dos meus amigos.
que tinham uma condição financeira melhor do que a minha. Resultado, me endividei. Me endividei feio e eu ficava rodando no cheque especial porque eu pensei que o cheque especial e o limite do cartão era uma extensão do meu salário. E eu vivi nesse looping durante um bom tempo. Então eu me considero nessa fase, me considerava, né, nessa fase uma gastadora, porque eu gastava mais do que eu tinha. É bem verdade que eu sempre tive um senso de responsabilidade muito grande. Então, a partir dessa experiência, e com medo também de provocar algum mal à minha mãe, porque ela tinha assinado os contratos comigo, eu sempre tive muito cuidado para não passar dos limites e ter, por exemplo, meu nome negativado por conta do não pagamento definitivo de algumas dessas dívidas. Então, da mesma forma que eu entrei nesse looping do cheque especial, com juros super elevado, eu consegui sair dele me organizando financeiramente. Então, eu migrei do perfil de gastadora para um perfil moderada, porque no primeiro momento eu comecei a entender que eu precisava viver com o que eu tinha. Então eu terminava sempre no 0 a 0, foi a época que eu desenvolvi as minhas primeiras planilhas que eu fazia, inclusive à mão na minha agenda, quanto que eu tinha gasto, quanto que eu ganhava, quais eram as receitas esperadas, que também é uma coisa que eu pretendo em breve começar a compartilhar com vocês. E durante muito tempo, principalmente durante a época da faculdade, a parte final da faculdade, eu me transformei em uma pessoa com perfil moderado. Mas verifiquei e aprendi às duras penas que, às vezes, umas porradinhas, né, uns tapinhas na bunda da vida ensinam pra gente muito mais do que aquilo que a gente fala, que os nossos pais falam com a gente. E aí, com o tempo, principalmente depois da maternidade, eu percebi que eu precisava poupar mais, porque, gente, olha... A gente tem que confessar, eu sempre falo isso para os meus alunos de graduação. Filho não fica doente dia 5, que é o dia do seu pagamento. Ele fica doente dia 28. Ele fica doente no dia 25, justamente quando você não tem mais dinheiro. Então, se você não tiver reservas, você não vai conseguir pagar todas as suas contas e ainda suprir as necessidades do seu filho, e você vai voltar para o looping do gastador. Então foi aí que eu desenvolvi a necessidade, percebi a necessidade de poupar. E aí eu entrei nesse perfil poupadora, que era uma pessoa que não gastava tudo que tinha, vivia um padrão um pouco abaixo do meu padrão possível, né, de quanto eu ganhava, para ter uma reserva justamente para suprir essas necessidades. E dessa forma eu consegui, com muita eficiência, guardar um certo dinheiro, sempre sem saber exatamente o que eu fazia, muito dinheiro na poupança, mas eu tinha uma reserva, eu usava esse dinheiro que eu poupava para fazer festa de aniversário para o meu filho, para bancar o meu final de ano, porque durante muito tempo eu não tive 13º, porque era advogada, né? Advogado não recebe, a não ser que tenha carteira assinada, não recebe 13º, e eu fiquei nesse perfil muito tempo, e vou te dizer, eu tive uma certa eficiência, porque eu me casei ainda como poupadora, ainda fiquei nesse perfil poupadora durante um bom tempo do meu casamento. E eu, por exemplo, antes de casar, ajudei minha mãe a quitar o apartamento dela. Depois, quando me casei, praticamente paguei tudo do casamento, boa parte daquilo que estava no meu casamento fui eu que paguei, e eu não devi nada a ninguém no dia seguinte do meu casamento, e tudo isso com essas coisas que eu poupava. Mas lembre-se, eu não sabia o que fazer com dinheiro, não capitalizava isso. E foi justamente no momento que eu vou chegar no perfil que eu tô hoje, isso aconteceu mais ou menos por volta de 2019, ou seja, não faz tanto tempo assim. E foi quando realmente caiu a minha ficha e eu realizei que era preciso fazer alguma coisa. Inclusive, assim, antes disso, e eu falo isso no vídeo de apresentação aqui do YouTube, que eu me dei conta de que o INSS não resolveria o meu problema ainda quando eu estava fazendo minha pós-graduação, que aconteceu entre 2007 e 2011. Mas, embora eu tinha essa preocupação de poupar, eu ainda não sabia o que fazer. Eu tinha esse afã de poupar, eu tinha reserva, eu guardava dinheiro, mas eu não tinha uma noção do que eu fazia. Então, só realmente em 2019 que caiu minha ficha. Pra vocês terem uma ideia, eu tinha previdência privada, que eu não vou dizer que nesse vídeo se é certo ou errado, mas que depois eu fui ver que pra mim não fazia muito sentido, justamente porque eu sempre procurava esse perfil de investimentos mais conservadores, não que isso não faça sentido para algumas pessoas e se fizer tá tudo bem, mas eu comecei a procurar
formas de fazer o meu dinheiro trabalhar por mim enquanto eu estava trabalhando. Então, a partir dessa mudança em 2019, eu comecei a a estudar mais os assuntos, a traçar objetivos financeiros e investir de verdade, né? Realmente falar o que a gente chama de investimento. E nesse processo, óbvio, eu fiz uma porção de atrapalhadas, já falei isso nas minhas redes sociais, inclusive, mas agora, nesse momento, a gente em 2023, eu acho que eu tô caminhando direitinho, sabendo que a gente está num momento muito instável da economia do Brasil, então a gente vai ter altos e baixos, mas você quando investe e aprende a investir, você lida com isso com uma forma um pouco mais de tranquilidade, e embora isso não signifique que de vez em quando também eu não aceite sugestões do meu analista financeiro vinculado à minha corretora. Mas eu, particularmente, Simone, mas isso faz sentido para mim, eu gosto de fazer a própria gestão dos meus investimentos. Por isso que eu gosto de estudar um assunto. Mas, se você não é uma pessoa que gosta de estudar tanto, desde que seja um analista da sua confiança, não há nenhum mal que você, terceirize essa função. Mas é importante que você conheça, porque se você conhece os princípios básicos, você tem menos chance de cair em alguma recomendação que não seja das mais indicadas. Mas para isso acontecer, independentemente do seu objetivo ser chegar a esse perfil arrojado, é muito importante que você identifique aonde você está e você vai ajustando as suas velas, vai acertando as etapas, vai saindo do gastador, se esse é o seu perfil, e vai indo para o moderado até que você consiga chegar na posição desejada de um poupador avançado. E agora, para a gente fechar esse vídeo, eu quero que você me conte quem é você nesse rolê. O perfil financeiro que tiver o maior número de comentários vai valer um vídeo específico para a gente tratar desse tema. Se você gostou desse vídeo, curte para a gente poder ajudar o canal a crescer. Até sexta-feira que vem. Fui!